Sejam bem-vindos mais uma vez, o nosso estudo é toda terça-feira. Vamos lá. Nós estamos... Essa é o nosso slogan do curso, né? Uma frase que é atribuída a entrevista, talvez não seja dele, está lá no turno do Kardec, né? Mas nascer, morrer, nascer e evoluir sempre, essa, né? Bom, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Essa frase também é atribuída ao Albert Einstein, talvez também não seja ele, né? Mas é uma frase muito inteligente, né? Tudo aquilo que o homem não conhece, né? Para ele não existe. O que a gente está fazendo aqui com vocês é mais ou menos isso. A gente está tentando desprogramar um pouco a programação de vocês e fazer com que vocês comecem a conhecer um pouquinho mais sobre as coisas que vocês achavam que não existiam. Tá? É isso aí. Ok. Nós estávamos falando então, o primeiro estudo nosso, no começo do mês, nós falamos sobre a doutrina espírita. Religião, não religião, filosofia, não filosofia, ciência, não ciência. O que é realmente a doutrina espírita? E a gente considerou que nós deveríamos chamá-la de doutrina, né? Porque a doutrina é mais abrangente, vamos dizer assim, nesse sentido. Aí nós falamos sobre Deus. Explicamos que infelizmente nós temos uma imagem ainda muito errada de Deus. Apesar do nosso desconhecimento do que seria esse Deus, nós acreditamos que Deus é aquela figura que cria as coisas, que nos dá os benéficos e nos dá os castigos, né? E a gente tem que entender Deus de uma forma diferente, dentro do nosso pacto de conhecimento que nós estamos hoje. Entender aquilo que Jesus disse. Deus é o Pai. Deus é amor. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós aprendemos a amar. Isso é evolução. Quanto mais o Espírito evolui, mais ele tem noção do que é realmente esse amor. Né? Deixa de amar apenas aqueles que interessam e começa a amar todo mundo. Isso é evolução. Isso é se aproximar de Deus. É disso que Jesus falava. Depois falamos sobre a imortalidade da alma, né? Infelizmente, nós ainda nós damos muito valor a essa casca que nós temos e temos grande medo de perdê-la, né? Tanto é que se eu estiver conversando com vocês aqui agora, nesse momento, me der um ataque no coração, vocês estão me escutando normalmente, mas se eu cair morto, gelado aqui, vocês, a maioria vai embora, né? Foge de medo. Né? Ninguém vai ficar aqui cuidando de mim, muitos poucos. Vamos dizer assim, que se eu tivesse que passar a noite aqui do meu ladinho, alguém tivesse que passar sozinho, duvido que eu acharia um. Né? Porque nós temos grande medo ainda do que vem depois da morte. Né? E vivemos longe dessa coisa que Jesus passou para nós. A imortalidade. Né? E pelo amor de Deus, gente, se eu morrer, não me levem flor ao cemitério. Não faço isso. Não, eu não vou estar lá, com certeza absoluta. Tragam aqui no centro espírita. Tragam um livro que eu gosto, talvez que eu gostei, tragam aqui e doe para o centro espírita. Isso é uma homenagem de amor. Faça oração na casa, porque lá com certeza eu vou estar. Se vocês levarem flor no cemitério, eu volto a pegar no pé de vocês. Eu volto mesmo. Ó, vocês não me conhecem. Estou avisando. Então nós falamos sobre imortalidade. Se todo mundo aprendesse a viver, realmente ser imortal, vivenciar a imortalidade, né? Semana passada teve uma médium lá em cima que eu não conheço, no Centro Espírita lá em cima do Jorge, que falou que estava contando com a mão, mas vou contar para vocês, porque eu sou tagarela não. E ela, eu não conheço ela fez uma psicografia, e na psicografia dela, depois que ela fez a psicografia, ela leu lá, você lê as psicografias depois, né? Quem já foi lá sabe disso. E ela pediu para falar, que o mentor dela queria falar. Daí ela veio a público e disse, olha, pediu uma oração, e tem uma pessoa passando um sofrimento muito grande aqui. Depois a gente fez uma oração, que imagina lá uns 200 pessoas fazendo uma oração, né, para ela, essa pessoa que foi lá segundo ela. Depois que nós terminamos a oração, ela agradeceu em nome da espiritualidade, do mentor daquela pessoa, e disse que essa pessoa estava com um sofrimento muito grande, e que provavelmente ela ia desencarnar na próxima semana. Gente do céu! Causou um alvoroço junto da classe idosa do centro. Você imagina, todo mundo que vai lá vai com problema, vai com uma dor. Agora a mulher disse que alguém ia desencarnar na semana que vem. Ficaram malucos, também estava lá. Daí, foi uma das pessoas que saiu comigo. Daí eu dei carona para ela, para tua mãe e para a Dirce.
E a tua mãe disse, mas meu Deus do céu, quem será que vai se desencarnar? Será que sou eu? Eu disse, então, ela saiu lá, né? Eu disse, tomara que seja eu. Elas, como assim? Poxa, tomara que seja eu, que maravilha, eu já cumpri minha missão para ir embora. Vou deixar essa carne e vou tocar o barco, né? Daí elas, mas não, é que vocês têm muito medo ainda da morte, porque a gente tem medo do que vem depois da morte, né? Essa é a situação. Nós não vivemos ainda a situação da imortalidade. Para nós é um problema isso, porque isso foi criado de acordo com nós, né? Ó, para vocês terem uma ideia, como isso aí é muito grave, em 1949 foi descoberto uns pergaminhos chamados pergaminhos do Mar Morto, não sei se alguém já ouviu falar disso. Tá? E lá foi contado um evangelho chamado Evangelho de Judas, que dá uma desmistificada nesse cidadão que chamava-se Judas, né? Que conta a história ao contrário. Tá? E lá nesse Evangelho de Judas, conta no Evangelho que Jesus pediu para que um dos apóstolos entregasse ele. E esse foi eleito Judas. Vejam que a história é completamente diferente. E Judas, diz Jesus assim, chegando para Judas, diz, está lá no Evangelho de Judas, diz assim, o seu sacrifício, você vai ser conhecido como o maior dos maiores. Pode ser que então, futuramente, a gente vai conhecer Judas dessa forma. Você vai ser conhecido como o maior dos maiores, porque o teu sacrifício vai me livrar desse filho do homem que me aprisiona. Olha que lindo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que o sacrifício de Judas ia livrar ele desse corpo pesado, aprisiona ele. É isso que ele está dizendo. E percebam só, gente, o conhecimento de Jesus naquele momento transmitido. E olhem só, vou um pouquinho mais além já, estamos falando de imortalidade, a reencarnação é mais ou menos a mesma coisa. E eu acredito nisso. Eu realmente acredito que realmente foi quase mais ou menos isso aí. Por quê? Porque se o Evangelho está citando filho do homem, o que significa quando Jesus se mencionava filho do homem? O que ele estava dizendo? Corpo material. Isso, corpo material. Por quê? Corpo físico. Por quê? Porque dentro da tradição judaica, filho do homem, ou Ben-Adã, Ben é filho e Adão. Ben é filho de Adão. O primeiro homem na terra é Adão, não é? Assim? Todos eles que vieram depois são filhos de Adão, filhos do corpo físico, como corpo físico. Então toda vez que no Evangelho Jesus diz assim, o filho do homem, ele se refere ao corpo físico. Quando ele fala filho de Deus, ele está se referindo ao quê? Ao Espírito. Claro. Todos somos filhos de Deus em Espírito. Percebem a diferença? Quantas vezes na Bíblia ele fala um filho do homem? Poucas vezes. Todas as vezes que ele se refere às pessoas, ele chama de filhos de Deus. Ele está falando para os espíritos. Essa é a diferença. Perceberam? Isso é que nós temos que aprender a viver. Nós somos espíritos. Espíritos imortais. Imortais. Tá? Deu para entender? Dentro dessa ótica. É por isso que a gente tem que vivenciar, aprender a viver dessa forma. Eu citei o exemplo, contei a história, porque são espíritas, né? Mas ainda não conseguem viver de acordo com a mortalidade. Tem dificuldade. Se nós que somos espíritas, que estamos tendo esse conhecimento todo, temos essa dificuldade, imagina os que estão aí fora. Percebe a diferença? Muito complicado isso. Beleza. E eu também falava que todas as religiões vêm até aqui. Né? Se você pegar todas as crenças religiosas, elas falam, elas têm base de Deus e têm base na imortalidade. Mas não vão além. Poucas vão além. Poucas vão além. E a doutrina espírita vai além. E sem essa base, dessas 5 bases, você não consegue compreender a verdade do mundo. Não tem como. Como eu disse, se você for fazer um bolo e usar só ovo e farinha, sai o bolo? Não sai. É a mesma coisa, você tem que usar a receita inteira. Então nós temos que compreender todas essas 5 bases da doutrina espírita para nós começarmos a ir no estudo um pouco mais profundo. Ok? Legal. Nós vamos falar então sobre a reencarnação, que é o terceiro ponto. O espírito dorme nas pedras, respira nas plantas, movimenta-se nos animais e pensa no homem. Essa frase também é para ser do Lula. Espero que seja.
acrescentaria mais uma. E ama nos anjos. Porque o nosso destino é ser anjos. E o que nós vamos aprender com a juventude? Amar. Lembra que eu falei de Deus? Quanto mais nós evoluirmos, mais perto de Deus nós chegamos. Se Deus é amor, só existe uma forma de você se aproximar dele. Aprendendo a amar. Esse é o nosso destino. Tá? Ok. Apesar do que todas as pessoas pensam, principalmente nós que encarnamos aqui nesse mundo ocidental, a gente acha que a reencarnação é alguma coisa relacionada à doutrina espírita. Se você perguntar dentro dos brasileiros, se você falar reencarnação, eles já vão associar com espiritismo. Não é verdade? Isso é um grande erro. É um grande erro. Apesar da palavra reencarnação foi iniciada, a primeira vez que ouviu-se falar em reencarnação foi Kardec que usou, o livro dos Espíritos, tá? Mas a reencarnação é muito, muito mais antiga dentro do conhecimento humano. E ela está... Eu trouxe aqui algumas, tá? Algumas, mas existem várias. O hinduísmo, por exemplo, na Índia, que é a mais antiga religião do mundo. O hinduísmo data lá de 3.000 a.C. A maior religião do mundo? Pode ser que seja. Pode ser que seja. Porque a Índia tem 800 milhões de habitantes, né? Mas tem várias religiões lá dentro da Índia também. Tanto é que a Índia, vocês disse um dia aqui, eles têm 1.000 nomes a Deus. Tem 1.000 nomes para Deus. Então você imagina quanto se fala. A Índia é muito religiosa, né? Os capelinos que encarnaram lá eram de uma ala muito religiosa, né? Então, o hinduísmo na Índia é o primeiro que traz a ideia da reencarnação. E olha, o hinduísmo deu origem a... Se você, como o Rodson falou, se nós começarmos a analisar as religiões, todas elas têm base no hinduísmo. Todas. Até o catolicismo. Quando a gente ouve falar dentro da Igreja Católica sobre a Santíssima Trindade, o que é a Santíssima Trindade? Vocês não são católicos? Não foram católicos? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Né? São pessoas diferentes, mas são a mesma pessoa. Não é assim que eles explicam? Isso vem da doutrina que eles consideravam pagã, chamada hinduísmo. Lá eles têm o Brahma, que significa Deus, Vishnu e Shiva, que não é o cachorro da Cassiane. É outra coisa. Que são 3 divindades diferentes, mas que no fundo são apenas um Deus. Interessante. A doutrina católica roubou essa ideia do hinduísmo. Tá? E o hinduísmo é reencarnacionista. Há 3.000 anos antes de Cristo já se falava em reencarnação. Tá? O budismo na China, que vem com o Buda, hoje está muito mais presente no Tibete. Né? O budismo é fantástico. Se você começar a ler um pouco sobre o budismo, você fica encantado. Por isso que tanta gente, digamos assim, que tem um pouco de sensibilidade de espírito, acaba indo passeando pelo budismo. Né? Ele diz que vai para lá e parece que volta outra pessoa. E é mais ou menos assim. O budismo fala de tão forte sobre reencarnação, mas tão forte a reencarnação, que eles têm um livro chamado Livro Tibetano dos Mortos. Que se Deus quiser um dia eu vou ler. Infelizmente o meu sânscrito, que é quando está escrito o livro, ele não está muito bom, não consigo entender. Mas quando eu tiver, talvez em português, eu consiga ler. Tá? Esse livro, ele é fantástico. Ele chama-se Bardo Tudol. Não é que o Tudol tem um bar, tá? O nome do livro, Bardo Tudol. Você escreve assim, ó. Bar, já tem um H aqui. Bar. Isso eu me lembro. Bardo Tudol. Também tem um H aqui. É isso aí. Esse livro é o livro tibetano dos mortos. E por que ele é fantástico? Porque ele descreve de uma forma tão minuciosa, tão completa, o que é o mundo dos mortos, que não tem explicação. É só lendo e vendo e estudando para você ter uma ideia. Mas só para vocês terem uma ideia do que significa isso, em termos de reencarnação. É o maior exemplo, a maior garantia da reencarnação que a gente pode ter.
Quando uma pessoa está agonizando dentro do Tibete, né, eles são chamados, os monges são chamados e vão recitar esse livro. O que eles estão fazendo? Tá? Linguagem tibetana. Então, o Edson está agonizando e está à beira da morte. Eles começam a acalmar o espírito dele, lendo o Bardo Tudon. Então, eles chegam assim: fique calmo, esse momento de transformação é natural. Você vai passar como todo mundo passou. São coisas que estão escritas, como ele vai se comportar naquele momento. E eles ficam falando isso. E ele desencarna, e eles continuam lendo o livro. Agora você está passando por um momento de desprendimento do corpo, tudo aquilo que está escrito no livro. Minuciosamente, se imagine um espírito escutando isso. Isso deve passar uma calma violenta para a pessoa. Eles não ficam fazendo uma salve rainha, ou gritando, chorando em volta do morto. Eles ficam explicando para o morto o que está acontecendo. Queimando uma vela. Queimando uma vela. Assustando. Entendeu? E continuam, gente. Eles continuam recitando o Bardo Tudon. Isso é muito... Eles ficam 49 dias conversando com o espírito depois de desencarnar. O cara já foi enterrado, cremado, e eles continuam conversando com ele. Agora você deve estar passando por uma fase de sintonia. Você está chegando aonde está sintonizando com pessoas do teu convívio, sabe? Coisas que estão escritas lá. Minuciosamente descrevendo o que está acontecendo com ele. Isso é bom, né? É ótimo. Porque as pessoas não tivessem essa possibilidade, nós com esse conhecimento espírita que nós temos hoje. Então isso é a reencarnação. E eles contam que em determinado ponto, os estudiosos contam sobre esse livro, que em determinadas situações, eles continuam falando com o espírito até a hora do reencarne. Explicando como funciona o reencarne. Vai pensar? Isso é conhecimento, né? Isso é vivenciar a reencarnação. Não é que nem nós que ficamos com medo do que nós vamos subir depois. Isso é. Percebe? O janaísmo também na Índia é uma outra religião também. Tem aí 20 a 25% de praticantes na Índia. Também é reencarnacionista. O confucionismo, né, que veio com Confúcio, também da China. E o taoísmo, que veio com Lao Tse, também da China. Se nós juntarmos, como o Edson falou aí, a população da China e a população da Índia, quantas pessoas lá? A Índia tem 800, 900 milhões. A China tem 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 500 quase. 2 bilhões e meio quase de pessoas. Reencarnacionistas. Então nós achamos que nós somos pessoas diferenciadas porque acreditamos em reencarnação. A Igreja Anglicana fez uma pesquisa em 2012, interessada justamente nesse crescimento das doutrinas reencarnacionistas, sobre qual é o número será que existe de pessoas que acreditam na reencarnação no mundo. Pasmem, pessoal, pasmem. Dos 7 bilhões de pessoas, eles fizeram uma pesquisa em 213 países. 4 bilhões e meio vivem e acreditam na reencarnação. Somos muito mais maioria do que pensamos. Então, as pessoas que não acreditam é que estão fora do contexto. Mas a gente aqui no Brasil acredita que é o contrário, né? E olha, a mesma pesquisa que foi no Brasil, descobriu que 63% dos brasileiros acreditam em reencarnação. Acreditam em reencarnação. Já somos maioria. E nós não ainda entendemos a reencarnação. O objetivo de hoje, gente, não é explicar a reencarnação, tá? A minha ideia hoje é desmontar essa estrutura que foi criada para vocês aí, de vocês, digamos assim, viverem, mas sabendo só a reencarnação, e esquecerem que nós temos que vivenciá-la. É isso que é a minha ideia. Vamos desmontar essa programação aí, tá? Ok? E também tem outra doutrina que é reencarnacionista. Chama-se cristianismo. Já ouviram falar nessa? Quem aí é cristianista? Cristão. O cristão foi denominado por Lucas, né? O Lucas era médico, ele foi encontrado por Paulo de Tarso, na igreja de Antioquia, e foi ele que denominou os seguidores do Cristo de cristãos. Né? São os cristianismos. Será que o cristianismo é reencarnacionista? O que vocês acham? Será que os primeiros, as pessoas que iniciaram o cristianismo, acreditavam em reencarnação?
Falem, gente. Errem, mas falem. Diga não. Ponham suas opiniões. Reencarnação é legal de falar, porque contradiz muita coisa. As pessoas têm, cada um tem sua opinião. Né? Principalmente quando as pessoas falam que reencarnação é castigo. Que é um tamanho grande no erro, castigo. Castigo só se for para você, porque a tua vida talvez você está levando ela como um castigo. Mas com certeza não é castigo. Né? O Sócrates disse uma vez que, eu gosto de citar Sócrates porque ele é fantástico. Ele, em poucas palavras, ele define tudo. Uma vez um discípulo perguntou para ele assim, Sócrates, de onde vêm os vivos? Queria saber de onde é que a gente vem, né? E o Sócrates parou e pensou assim, de onde vêm os vivos? Como assim? E ele sempre devolvia a pergunta. A gente fazia outra pergunta para entender mais ou menos o que a pessoa está falando. Ele disse assim, de onde vêm os mortos? Ele disse, o discípulo falou, os mortos vêm dos vivos, claro. Pois então, assim também, os vivos vêm dos mortos. É o eterno renascimento. Isso em 500 a.C. Ele já falava. E nós somos a mesma pessoa, sempre. A mesma pessoa. Ok. E o cristianismo? Será que o cristianismo é reencarnacionista? A Juliana conhece a história, né, do Justiniano, mas eu vou contar para as pessoas que não conhecem. E veja bem, não é uma desculpa de espírita, porque às vezes as pessoas dizem, agora já vai citar lá a Teodósia. Toda vez que a gente fala em reencarnação dentro da Igreja Católica, as pessoas, os espíritas falam sobre essa história. Tá? E os outros dizem que essa história não existiu, e existiu. Podem ter certeza que existiu, porque eu conhecia a história antes de ser espírita. Conhecia o Justiniano e a Teodósia. Então o Justiniano foi um César romano. Na época, ele estava em Constantinopla, que era outra capital, que dominava todo o reino em Constantinopla, 553. É onde hoje é a Turquia, sabe? Istambul, que divide a Europa e a Ásia, ali era Constantinopla, a cidade mais rica da antiguidade. Não é rica, porque foi colonizada pelos romanos. E a Teodósia, que era mulher do César, conta as histórias, ela era uma cortesã. Você sabe o que é cortesã? Preciso explicar o que é cortesã? É uma mulher de vida fácil. Tá? E quando ela chegou a casar com o Justiniano, ela não queria que as pessoas lembrassem na vida dela que ela teve uma cortesã. E aí ela mandou, olha como ela era gente boa, ela mandou o exército romano matar todas as amiguinhas dela que viviam em Constantinopla. Segundo as histórias, mais de 700. Ou cidadezinha mais... Era uma perversão, né? Mandou matar todas. E isso, segundo agora você imagine, vamos traduzir isso para o mundo espiritual. Você imagine, será que ela conseguia conviver com isso? Olha a quantidade de espíritos em cima dela. Ela não conseguia lá entender. E eles eram reencarnacionistas até esse momento. Então ela começou a pensar assim, como todo mundo pensaria. E agora? Com todo esse mal que eu fiz, daqui a pouco eu estou morrendo. Eu vou ter que voltar talvez como um escravo, uma pessoa da plebe. Então o que ela fez? Ela pediu para o Justiniano iniciar um concílio, chamado Concílio de Constantinopla. Tá? E lá eles deferiram um édito, chamado Édito de Justiniano, que apagou a reencarnação da história do cristianismo. Mas isso foi, claro, todo mundo. Se vocês forem ler, tem um livro muito interessante sobre isso. Ele fala exatamente só sobre isso. Fala sobre a manipulação política que eles fizeram para trazer só os bispos que não eram reencarnacionistas. Entendeu? Então foi fácil de fazer essa aprovação. E eu trouxe só um pedacinho do edito que está lá, ó. Eu chamo de édito, eu chamo de edito, né? Todo aquele que ensinar essa fantástica pré-existência da alma e sua monstruosa renovação será condenado. Foi isso que mudou a história do cristianismo. Tá certo? Mas os primórdios dos cristãos eram reencarnacionistas. E Jesus cansou de falar sobre isso. Cansou. No diálogo que ele tem com Nicodemos, né, o Nicodemos ele diz, olha, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. O que ele está dizendo? Encarnar, evoluir, para a gente conseguir chegar no reino de Deus, como eu falei no começo. Aprender a amar. É isso que ele diz. Aí o Nicodemos fala, como assim? Como é que pode isso? O Nicodemos era um dos caras mais inteligentes do Sinédrio. Na época ele era o cara.
E ele chama Jesus para conversar entre os dois só. E ele diz, mas como pode isso? Como é que eu posso, um homem velho como eu, entrar de novo no ventre de uma mulher? E Jesus diz assim, bom, quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Disse assim, não é o teu tempo. Fique tranquilo. Vocês ainda não adianta, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Mais tarde vocês vão entender. Vocês ainda não têm ouvidos de ouvir. É isso que ele diz. Vamos passar para outro assunto aí. Por que, gente? Vocês já imaginaram explicar o processo reencarnatório naquela época? Já pensaram? Hoje é difícil, que nós conhecemos magnetismo, eletricidade, radiação, conhecemos as leis naturais. Já é difícil. Você imagina naquela época. Era impossível. Por que ele ia ficar perdendo tempo com um cara que não entendia? Ele passou o tempo. Mas ele falou muito sobre a reencarnação. Ele falou sobre a reencarnação de João Batista, que era Elias, que perdeu a cabeça, porque o Elias, na época que era Elias, mandou cortar a cabeça de 1000 dos hititas que eram amantes do deus Baal. Por isso que ele perdeu a cabeça. Lei de causa e efeito. E assim vai. Tem muitas histórias sobre a reencarnação na Bíblia. Tá? Mas não é o meu caso de ficar citando a Bíblia aqui. Eu só estou passando por ela. Ok? Então, a reencarnação está ligada a esse princípio aqui. Porque como eu falei para vocês, se todas as religiões vão só até a imortalidade, só a imortalidade não é lógico. Não é lógico a gente morrer e viver a vida inteira, eternamente, com esse mesmo pensamento que nós temos hoje. Vocês já imaginaram? Vamos pensar um pouco mais. Como diz o Haroldo Dutra. O Haroldo diz assim, ele não consegue entender o inferno. Ele diz, olha, não consigo entender o inferno. Você imagine uma mãe, né, Angélica? Você é mãe, né? Vamos dizer que o teu filho, por uma ocasião, fosse se pervertesse e cometesse alguns enganos e fosse para o inferno. Tá? E você, como uma pessoa caridosa, boa que é, né? Você é uma pessoa assim, que ajuda os outros, né? Não é pegada ao materialismo, vai para o céu. Será que uma mãe consegue viver feliz, sabendo que um filho está sofrendo? É ilógico. Ninguém consegue passar por isso. Ninguém consegue. Então é ilógico. Agora imaginou você passar um tempo longe do teu filho, sabendo que o teu filho está na cadeia. Tudo bem, a gente até espera. Mas a gente sabe que o filho vai sair da cadeia. E uma hora você vai ver ele de novo. Agora imagine você eternamente vivendo no céu e sabendo que o teu filho eternamente vai sofrer no inferno. É totalmente ilógico. Não tem como passar por isso. Entendendo? Então, a reencarnação é a lógica da imortalidade. É a lógica. Nós temos oportunidades. De oportunidades em oportunidades nós vamos acrescentando alguma coisa nossa. Tá? Eu sempre falo assim, vocês têm que valorizar o que vocês aprenderam e esquecer completamente o que vocês pagaram pelo que vocês aprenderam. Eu explico o que eu estou dizendo. Tudo que vocês aprenderam aqui é importante. Agora, o que você custou, o que doeu, o que sofreu para vocês conquistar isso, não faz parte de vocês. Vocês não podem levar isso adiante. Percebe? Vou dar um exemplo. A Sônia é uma pessoa, eu chego com a Sônia e digo, olha, que bom que você conseguiu passar num concurso, tal. Daí ela me diz assim, meu Deus do céu, que bom que você reconhece, porque ninguém reconhece isso. O que eu passei, o que eu estudei, o que eu sofri, quase passei fome e blá, 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 blá. O que ela aprendeu? Ela está valorizando só o sofrimento, o aprendizado, ela não está valorizando. Esqueçam isso, esqueçam. E olha como é difícil e ruim de conversar com pessoas assim, na verdade. Quando uma pessoa que pega para Cristo e começa a falar do que, quanto ela sofreu para chegar aqui, é complicado. Esqueçam isso. A reencarnação não serve para isso. A reencarnação não é castigo. Não é castigo. Desde que você entenda isso. Você tem que valorizar o que o sofrimento te trouxe de bom. O que você aprendeu com ele. Isso que é importante. Legal? Isso é reencarnação, gente. Isso é viver a reencarnação. Ok? E lá no livro, na pergunta 167, mais 10 minutinhos, tá? Qual a finalidade da reencarnação? Kardec pergunta. Afinal de contas, a gente, né, para que reencarnar? Podia ficar lá no mundo espiritual muito mais tranquilo, sem esse peso. Né? Ele diz expiação, ou seja, reparação dos nossos
mal, só que a gente prejudicou as pessoas. Né? Melhoramento progressivo da humanidade não é de uma pessoa, veja só. Ele não está dizendo que é um melhoramento seu, é um melhoramento progressivo da humanidade. Você vem aqui para seguir junto no progresso da humanidade. Vai descer individualista. Se você melhorar sozinho, não vai resolver nada. Nós estamos todos no mesmo barco. Se você conseguiu achar uma boia e pular no mar, você vai se afundar. Nós temos que curar o nosso barco. Percebe? É isso que ele está dizendo. Sem isso, onde estaria a justiça? E Jesus também diz, numa passagem dele, sede vós logo os perfeitos, como também o vosso Pai Celestial o é. O que Jesus está dizendo? Agora de novo, Jesus diz assim, ó, todos nós temos que ser perfeitos, igual a Deus. Será que nós vamos conseguir ser perfeitos em 60 anos, 70 anos, 80 anos? Será que é essa a ideia de Jesus? Falar isso? Para nos aproximar de Deus, ou seja, para aprender a amar, muitos e muitos e muitos e muitos anos, a gente tem que ficar passando por essas experiências do corpo físico. Tanto é que Jesus disse, ele falou um dia, tudo isso que eu vos falo não passará enquanto a sua geração ainda estiver por aqui. Ele fala da geração do corpo? Não. Ele fala da geração do espírito. Tudo o que ele está falando só vai passar a hora que nós passarmos todas as experiências que foram importantes para nós dentro desse plano. E nós estamos no limiar de dar um novo passo. Ok? E aí, na pergunta 166, o Kardec fala assim, a alma tem muitas existências corpóreas? Você quer saber se tem bastantes? Sim, todos nós temos muitas existências, dizem os espíritos. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Do que o Kardec e os espíritos estão falando? Até vocês conhecerem a doutrina espírita, vocês acreditavam em reencarnação? Pode ser que uma ou outra pessoa, né, leu algum livro ou pensou diferente, vocês acreditavam em reencarnação? Não. Eu não acreditava. Mas achava que entendia alguma coisa. Pois é. Mas assim, daí quando o padre dizia assim, cuidado que você vai para o inferno, não faça isso, você não deixava de fazer aquilo? Porque pelo medo que a gente tinha as coisas. Isso, gente, é o que as pessoas têm interesse em manter a gente. Porque você já pensou? Se todos nós vivêssemos de acordo com a reencarnação, pensou que planeta lindo que nós íamos criar para nós mesmos? Porque hoje a gente está querendo, como diz o Dário na palestra que ele deu lá sobre o materialismo, nós queremos aproveitar, se satisfazer, gastar. Nós vamos morrer mesmo. Mas se você souber que você vai voltar a esse planeta, você vai preparar o teu terreno, não é verdade? Né? Vai preparar o teu terreno. Então, você não está deixando um planeta para o teu filho, você está deixando um planeta para você. E aí o nosso egoísmo ia fazer com que o planeta melhorasse. Só o seu egoísmo. Porque agora eu não quero voltar para um lugar ruim de novo. Eu vou tentar ser melhor do que eu já fui. Isso é viver de acordo com a reencarnação. Só isso, gente, já melhoraria nosso planeta. Só isso. Não vai nada. Então, infelizmente, a Igreja Católica trouxe para nós essa grande ideia que ela tinha lá dos gregos. Isso é uma história que eu vou explicar mais tarde. Quando eu falar mais sobre reencarnação, eu vou explicar bem o que é a reencarnação. Tá? E ela mudou. Quando Jesus diz lá, fala em evolução, né, que ele fala lá, vou voltar lá, ó, sede vós logo os perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Eles mudaram a palavra evolução para a palavra redenção. A gente ouve muito, né, o Espírito Redentor, né, você vai alcançar a redenção. É isso que eles mudaram. Redenção para sobrepor a evolução. Então, eles criaram a seguinte forma. Jesus não está falando que você um dia vai chegar à posição de Deus. Ele está dizendo que Deus vai vir até você. Isso muda tudo. Olha só. Mas, para Deus vir até você, tem que haver um intermediário, que é a igreja constituída por Jesus. E quem manda nela somos nós. Então, só através de nós. E aí nós vivemos até hoje, aí 1000 e poucos anos, reencarnando, escutando essa mesma palavra.
de joelho por qualquer coisinha que eles falam nesse filme. Isso nós temos que tirar da cabeça. Entenderam? Beleza? E o Giordano Bruno, que eu tirei até uma foto dele, ele foi queimado no final da Idade Média porque ele falou justamente o contrário. Ele disse, não é assim. Você não vai receber Deus, você não precisa ir na igreja, não precisa ir em templos. Você pode alcançar Deus sozinho. Ele era um padre que foi queimado, claro. Giordano Bruno. Ok. E para nós terminar, na pergunta 330, a reencarnação é então uma necessidade da vida? É necessário? Nós tivemos a primeira vez a pergunta. É necessário a reencarnação para nós? É importante? Olha o que os Espíritos respondem. A reencarnação então é uma necessidade da vida corpórea, do Espírito, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Ou seja, eles estão perguntando se quando você é espírito, você tem necessidade de encarnar? Assim como nós, quando estamos agora em vida, temos a necessidade de morrer, isso é inevitável? Quando você está no mundo espiritual, é inevitável que você vai reencarnar? É isso? Olha o que ele responde. Exatamente assim. Então, gente, não adianta vocês dar uma leteodose, vocês não escapam da reencarnação. Vocês podem matar todas as amiguinhas de vocês, vocês não vão escapar da reencarnação. Vocês podem mudar o edito do Papa, vocês não vão escapar da reencarnação. Porque a reencarnação é uma lei divina. E lei divina nós não escapamos. Não adianta. É diferente de uma lei humana, onde diz lá, não matar. Se eu quiser matar, eu mato. Estou nem aí com essa lei. Agora, a reencarnação não depende do livre-arbítrio. Você vai passar por aqui. Quantas vezes for necessário. E vamos se acostumando com isso. Tá bom? Beleza. Muito bem. Por hoje acho que é só isso. A reencarnação. A calma que a visão de uma longa vida nos dá. É isso aí. Ok? Não há vida. Vocês já não me aguentam de falar hoje. Vamos fazer uma oração então e vamos terminar. Então vamos agradecer pela oportunidade que tivemos desse momento de conhecer um pouquinho mais sobre a verdadeira história da humanidade, sobre a verdadeira história do espírito, sobre a consciência de que somos espíritos reencarnacionistas, que teremos muitas outras oportunidades de vivenciar esse amor que Jesus pediu que a gente vivenciasse. Vamos levar esse nosso conhecimento para casa, vamos tentar ampliar essa luz desse conhecimento para todas as pessoas que a gente conhece e aos poucos vamos modificando também o nosso meio de vida. Em nome de Jesus, que mantenha a sua energia nessa casa e toda a espiritualidade trabalhando aqui, vamos fazer uma Ave Maria, que é a oração da mentora da casa, e assim nós encerramos os trabalhos da hoje. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa